Chamar agora o nosso Nader Kalil novamente. Ele vai falar do caso da médica Tayane Garcia, que foi morta com um tiro de bandido quando ia deixar a avó em casa. Lembra? Eu contei esse caso para você. 28 anos, uma médica. Há 10 dias tinha pego o diploma e autorização para poder trabalhar aqui no Brasil. Ela que tinha se formado no exterior, né? E, infelizmente, quando foi deixar a avó em casa, os bandidos chegaram, atiraram contra ela e contra o primo dela que sobreviveu. O Nader traz a atualização desse caso para a gente agora. O sepultamento dela, inclusive, foi ontem, né? E o Nader também fala da situação, do estado de saúde do primo dela, como é que tá. Fala, Nader. Exatamente, Gerson, só trazendo algumas atualizações. A médica de 25 anos, ela é natural de Rondônia. O velório aconteceu aqui na região, mas o corpo dela vai ser sepultado no estado de Rondônia. Por isso, foi feito o translado no dia de hoje para o estado de Rondônia, onde ela vai ser enterrada. Aqui aconteceram as cerimônias de amigos, parentes que moravam aqui na região, nessa despedida. Outro detalhe, você se lembra que eu falei ontem que esse crime poderia ter sido evitado, porque a pessoa que deu a arma aos criminosos para que fosse feito o disparo contra essa médica, essa pessoa estava com mandado de prisão expedido e a justiça, entre a celeridade, ou seja, ser mais rápido e ágil no cumprimento das medidas pedidas pela polícia, principalmente no mandado de prisão que foi pedido, não aconteceu, ou seja, houve uma lerdeza na avaliação por parte da justiça e o mesmo está se repetindo agora com um terceiro participante do crime, porque foram presos dois, o que atirou e o que deu a arma, mas o comparsa que estava junto no momento em que a médica foi atingida, esse ainda não foi preso. A justiça, o delegado já pediu a justiça para que fosse expedido o mandado de prisão contra ele, mas isso não aconteceu, ou seja, nós estamos vendo se repetir a mesma história. Não está sendo célere o trabalho da justiça quando a polícia pede a prisão de acusados de crime, e isso faz com que a sociedade se torne refém dos criminosos. Mas a gente vai acompanhar agora como está sendo o trabalho da polícia para tentar encontrar e prender o segundo acusado de participação da morte da médica, já que o outro teria dado a arma, mas não tinha participado no momento dos disparos, e também atualizar as informações sobre o primo dela. Dá só uma olhada. Foram essas imagens que ajudaram a polícia a encontrar um dos suspeitos da morte da médica. O vídeo mostra dois homens andando perto do local do crime. Segundo a polícia, depois do latrocínio, os suspeitos ainda tentaram cometer outros furtos. Eles praticaram uma série de crimes em sequência, né? A tentativa do assalto, que culminou na morte da médica, depois a tentativa de homicídio contra o primo dela. Eles fugiram a pé, roubaram uma motocicleta, caíram com essa motocicleta, invadiram uma outra residência onde estava tendo uma festa para tentar roubar um segundo veículo, onde eles não obtiveram êxito. A polícia achou um dos suspeitos em casa. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido e a arma do crime foi encontrada no local. Segundo o delegado, o suspeito de 22 anos nega a participação no crime. Um deles, o que estava guardando a arma de fogo, ele negou o envolvimento nos crimes, né? Ele admitiu para nós apenas que estava guardando essa arma a pedido do outro sujeito. Ele disse que não tinha relação nenhuma, que apenas estava segurando o BO para ele. Já o outro suspeito, que aparece nas imagens de câmera de segurança, assumiu o crime para a polícia. O rapaz que foi detido, conduzido para cá, ele admitiu ser ele, o autor do disparo. Condiz aí com as outras circunstâncias que nós temos, que ele se justificou dizendo que quando ela acelerou o carro, teria vindo na direção dele, ele desviou e efetuou o disparo. Foi a justificativa que ele deu para nós. Ainda há um terceiro suspeito, mas não foi encontrado. Há um terceiro envolvido que nós também já identificamos, que no mesmo procedimento foi representada pela prisão preventiva dele, e agora estamos aguardando a decisão do Poder Judiciário para que a gente possa cumprir, se expedido o mandado, possa cumprir a ordem. Segundo a polícia, os suspeitos de terem matado a médica estariam envolvidos em outros crimes no distrito de Iguatemi, como roubos, tentativa de homicídio e homicídio. Inclusive, 4 dias antes da morte da médica, a Polícia Civil fez um pedido à Justiça da prisão temporária do suspeito que foi encontrado com a arma. Eles têm uma vasta ficha criminal. O vulgo Pezinho, que é o Matheus, já sacou 6 páginas a ficha criminal dele. Tentativas de homicídio e homicídio no distrito de Iguatemi, eles têm ligação direta. O delegado da Polícia Civil diz que a morte da médica poderia ter sido evitada. São cidadãos extremamente perigosos que deveriam estar em cárcere e não nas ruas de Maringá. Esse caso poderia ter sido evitado.
Ah, com certeza, né? Essas pessoas, se estivessem presas, a gente não teria tido essa infelicidade acontecendo aqui. Uma situação trágica. São pessoas perigosíssimas que deveriam estar presas. Isso só comprova o que nós dissemos ontem e reforçamos no dia de hoje. Vidas que poderiam ter sido evitadas, as mortes não teriam sido ceifadas se a justiça tivesse atendido ao pedido, primeiro, do mandado de prisão que foi pedido 4 dias antes e que não foi acatado pela justiça. E agora, mais uma vez, há um novo mandado pedido e que até agora não houve a resposta, não foi dada a resposta para a polícia. Até quando nós ficaremos à mercê de uma decisão lerda, lenta e que deixa a sociedade na mira dos criminosos? É a pergunta que fica, Gelson. Ok, Nader, obrigado. A gente volta a conversar ainda hoje. É claro, essa situação é uma situação terrível, tem que ser debatido, né? Inclusive aí em nível da Câmara Federal, enfim, essas questões todas de legislação, porque não dá realmente para continuar com casos como esse, né? Pessoas que deveriam estar presas, soltas e que continuam cometendo crimes, né? Continuam cometendo crimes.